Os primeiros seguidores de Jesus de Nazaré foram responsáveis por construir uma das maiores religiões do mundo, apesar das perseguições e desafios dos primeiros séculos. Hoje, com cerca de 2,4 bilhões de adeptos, o cristianismo se espalha por todos os continentes, sendo a fé predominante em países como Brasil, México, Espanha e Argentina. Mas essa realidade só foi possível graças ao esforço incansável de homens e mulheres que, mesmo diante de ameaças e martírios, dedicaram suas vidas a difundir os ensinamentos de Cristo. Sem eles, o cristianismo talvez nunca tivesse ultrapassado os limites de uma pequena seita judaica. Entre esses pioneiros, um nome se destaca: Paulo de Tarso, conhecido como o apóstolo dos gentios. Sua atuação foi decisiva para transformar o cristianismo em um movimento global. Vamos explorar alguns fatos e particularidades sobre os primeiros cristãos, aqueles que plantaram as sementes de uma fé que mudaria a história da humanidade. No início, o grupo de seguidores de Jesus era extremamente reduzido. Após sua crucificação, não passavam de 100 pessoas, concentradas principalmente em Jerusalém. Liderados por Tiago, irmão de Jesus, eles buscavam converter outros judeus, mas enfrentavam forte resistência das autoridades religiosas da época. Acusados de heresia, foram obrigados a deixar Jerusalém e se espalhar por cidades como Damasco, Samaria e Antioquia, onde já existiam comunidades judaicas estabelecidas. Durante décadas, esses primeiros cristãos se viam como judeus que seguiam uma nova interpretação da fé, até que, na segunda metade do século I, começaram a se reconhecer como um grupo distinto, recebendo o nome de cristãos. A origem desse termo remonta à cidade de Antioquia, na atual Turquia. Segundo estudiosos, como o historiador bíblico Alan Michaelowicz, da Universidade do Texas, a palavra cristão surgiu entre 10 e 15 anos após a morte de Jesus. Embora hoje carregue um significado de respeito e devocal, e provável que, na época, fosse usada como um insulto. Assim como acontece com outros movimentos religiosos, o termo pode ter sido lancado de forma pejorativa por adversários, como fariseus ou pagãos que ouviam falar dos seguidores de Cristo. Um dos principais atrativos do cristianismo para os primeiros convertidos era a promessa de vida eterna. Desde o começo, os cristãos valorizavam os rituais funerários, pois acreditavam que a alma ascendia ao céu a partir do túmulo, assim como ocorrera com Jesus em sua ressurreição. Além disso, os ensinamentos de compaixão e humildade encontravam eco entre os pobres, os marginalizados e aqueles que buscavam uma fé mais solidária. As primeiras pregações cristãs aconteciam nas sinagogas, já que não existiam templos próprios. Os discípulos, especialmente Pedro, Tiago e João, chamavam a si mesmos de seguidores do caminho. Nessas reuniões anunciavam que Jesus era o Messias prometido pelos profetas e que Deus o ressuscitará após a crucificação. As pequenas comunidades iniciais eram formadas quase exclusivamente por judeus, tanto de nascimento quanto convertidos, além de alguns pagãos, samaritanos e outros grupos. Muitos historiadores classificam esses primeiros adeptos como judeu-cristãos. Nenhuma figura foi tão importante para a expansão do cristianismo quanto Paulo de Tarso. Especialistas concordam que, sem sua atuação, a fé cristã provavelmente teria permanecido como uma seita judaica minoritária. A BBC chegou a afirmar que o impacto de Jesus e sua ressurreição talvez não tivesse deixado marcas duradouras na história se não fosse pelo trabalho missionário de Paulo. Sua conversão, narrada no Novo Testamento, e um dos momentos mais marcantes da trajetória cristã. Paulo nasceu em Tarso, na atual Turquia, entre os anos 5 e 10 DC, sendo quase contemporâneo de Jesus. Seu nome judeu era Saulo, que significa aquele que foi chamado. Estudiosos estimam sua idade com base em uma de suas cartas, escrita na prisão, onde se descreve como idoso, condical que, na época, era atribuída a quem tinha cerca de 56 anos. Seu domínio do grego e a ausência de expressões aramaicas em seus escritos reforçam a ideia de que ele não conheceu Jesus pessoalmente, embora alguns debates ainda existam sobre isso. Antes de sua conversão, Saulo era um fariseu fervoroso, como ele mesmo menciona em suas cartas. Ele perseguiu os primeiros cristãos e aprovou a execução de Estevão, o primeiro mártir, por volta dos anos 30 DC. Os teólogos destacam que, antes de se tornar cristão, ele defendia rigorosamente a lei judaica. Sua transformação ocorreu no caminho para Damasco, quando, segundo os relatos bíblicos, uma luz intensa o derrubou e uma voz lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és, Senhor? E a voz revelou: Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Paulo se tornou o primeiro grande intelectual do cristianismo. Suas cartas, conhecidas como Epístolas Paulinas, são consideradas as primeiras fontes escritas da fé cristã e exerceram influência profunda na teologia e na organização das primeiras comunidades. Seu trabalho missionário entre os não-judeus foi fundamental para disseminar o cristianismo além das fronteiras do judaísmo, consolidando como uma religião universal noticia as demais discípulas. Esses dois apóstolos, Santiago, o menor, e Judas Tadeu, compartilham não apenas a mesma mãe, mas também um papel discreto, porém significativo, nos relatos do Novo Testamento. Santiago, o menor, e frequentemente identificado como líder da comunidade cristã de Jerusalém após a partida de Pedro. Sua epístola, incluída no cânon bíblico, e um texto breve, mas de grande relevância moral, enfatizando a importância da fé aliada às obras. A Radical Cristo descreve como um homem de vida ascética, conhecido por sua piedade e dedicação ao oracal. Segundo relatos históricos, teria sido martirizado por volta do ano 62, sendo lancado do pináculo do Templo de Jerusalém e, em seguida, apedrejado até a morte. Judas Tadeu, por sua vez, e um dos apóstolos menos mencionados nos evangelhos, mas sua presença se destaca em momentos-chave, como na última ceia, quando questiona Jesus sobre sua manifestação aos discípulos. Sua epístola também parte do Novo Testamento, e um alerta contra falsos mestres e uma exortação à perseverança na fé. A Radical atribui a ele uma intensa atividade missionária, especialmente na Mesopotâmia e na Pérsia, onde teria enfrentado perseguições e, por fim, sido martirizado ao lado de Simão, o Zelote, por volta do ano 65. Devido à semelhança de seus nomes, Judas Tadeu é frequentemente confundido com Judas Iscariotes, mas a Igreja o distingue claramente, venerando-o como padroeiro das causas impossíveis. Outro apóstolo de destaque, e Simão, o Zelote, assim chamado por sua possível ligação com o movimento zelota, um grupo judaico que defendia a resistência armada contra o domínio romano. Pouco se sabe sobre sua trajetória após a ascensão de Cristo, mas a Radical coloca como missionário no Egito e na Pérsia, onde teria pregado ao lado de Judas Tadeu. Sua morte, segundo relatos antigos, teria ocorrido por crucificação ou cerrado ao meio, refletindo a violência das perseguições enfrentadas pelos primeiros cristãos. Bartolomeu, também conhecido como Natanael nos evangelhos, e outro apóstolo cuja vida é envolta em mistério. Seu nome aparece nas listas dos 12, mas os detalhes sobre sua atuação são escassos. A Radical cristã associa a pregação na Índia, Armênia e Mesopotâmia, onde teria realizado milagres e convertido muitos ao cristianismo. Sua morte, segundo relatos apócrifos, teria sido particularmente cruel. Teria sido esfolado vivo e, em seguida, decapitado, tornando-se um símbolo de resistência e fina balavel. Por fim, Matias, o apóstolo escolhido para substituir Judas Iscariotes, completa o grupo dos 12. Sua eleição, narrada nos Atos dos Apóstolos, ocorreu por sorteio entre os discípulos que haviam acompanhado Jesus desde o batismo de João até a ascensão. Embora sua presença nos textos canônicos seja breve, a Radical o coloca como missionário na Etiópia e na região do Cáucaso, onde teria enfrentado martírio por apedrejamento ou decapitação. Sua figura representa a continuidade da missão apostólica, mesmo diante das adversidades e da Radical que quase interrompeu o círculo original dos seguidores de Cristo, comunicou a notícia aos apóstolos. Seu filho, Tiago, o menor, chamado Jaco em algumas versões da Bíblia, foi patriarca de Jerusalém entre os anos 33 e 62, e a Radical indica que morreu apedrejado no ano 62. Judas Tadeu, irmão de Tiago, o menor, foi martirizado no ano 65 no reino da Armênia, assassinado por uma multidão enfurecida. Há ainda o caso do apóstolo número 17, um parente de Cleopatra que, segundo algumas fontes, teria sido guerrilheiro antes de seguir Jesus. Bartolomeu, por sua vez, aparece sempre acompanhado de Filipe nos textos canônicos de Mateus, Lucas e Marcos. Os chamados evangelhos sinóticos, por sua semelhança de estrutura e conteúdo. Seu nome em aramaico, Bartolomai, significa filho de Tomai ou filho de Ptolomeu, o que levou alguns estudiosos a sugerir que pertencia à linhagem dos faraós da dinastia ptolomaica, que governou o Egito entre 323 e 30 AC. Quanto ao seu martírio, a Radical mais difundida relata que Bartolomeu foi esfolado vivo pelo rei da Armênia, Astilages, após se recusar a adorar ídolos pagãos. Simão, o Zelote, e o apóstolo com menos referências no Novo Testamento. Em Lucas, ele é chamado de Simão, o Zelote, e alguns historiadores apontam que os Zelotes eram um grupo de judeus que lutavam violentamente contra o domínio romano. Antes de seguir Jesus, Simão
pode ter feito parte desse movimento de resistência. Matias, escolhido após a ressurreição para substituir Judas Iscariotes, foi o 13º apóstolo e o único do grupo não selecionado pessoalmente por Jesus. Segundo a tradição, ele foi apedrejado e crucificado em Curtiça, atual Geórgia, no ano 80. Dos 4 evangelistas reconhecidos pela Igreja Católica, João, Mateus, Lucas e Marcos, apenas os 2 primeiros foram apóstolos. Lucas, autor do 3º Evangelho e dos Atos dos Apóstolos, e considerado discípulo de Paulo, a quem menciona com afeto nas epístolas aos Colossenses e a Filemon. Marcos, por sua vez, e chamado de meu filho por Pedro em suas cartas, e embora muitas tradicos cristas interpretem essa expressão em sentido espiritual, algumas igrejas protestantes não descartam a possibilidade de que tenha sido, de fato, seu filho biológico. A questão da circuncisão marcou a primeira grande divergência entre cristãos e judeus. Na metade do século I, as tensões entre os gentios convertidos ao cristianismo e os judeus tradicionais se tornaram evidentes. Surgiu um debate sobre se os novos fiéis deveriam observar a lei de Moisés, incluindo a circuncisão, como faziam os hebreus. Esse impasse levou à realização do Concílio de Jerusalém por volta do ano 50, no qual Pedro, Tiago, irmão de Jesus, e Paulo foram figuras centrais. A decisão final foi que os gentios, ou seja, os não-judeus, não estarão obrigados a seguir a circuncisão nem outras prescrições mosaicas. Esse evento representou o primeiro passo concreto na separação entre o cristianismo e o judaísmo rabínico. Nero acusou os cristãos de terem incendiado Roma. As perseguições aos primeiros seguidores de Cristo ocorreram desde as primeiras décadas do movimento, de forma esporádica e localizada. No entanto, o primeiro ato persecutório organizado por um poder constituído foi o promovido por Nero no ano 64, após o grande incêndio de Roma. Segundo o historiador Tácito, o imperador condenou os cristãos a suplícios variados, não apenas pelo fogo, mas também por ódio à humanidade. Primeiro, foram presos aqueles que confessaram sua fé, depois, com base em suas denúncias, uma multidão foi detida. As execuções incluíram crucificações, ataques de feras e até mesmo a queima de corpos como tochas humanas para iluminar os jardins imperiais durante a noite. A natureza inclusiva do cristianismo atraiu tanto seguidores quanto inimigos. Além da promessa de vida após a morte, outro aspecto que cativou as massas foi sua abertura. Ninguém era excluído por origem étnica, condical econômica ou posical social. Essa característica, porém, também gerou oposição, pois desafiava o rígido sistema de castas do Império Romano. A nova religião passou a ser vista como uma ameaça ao status quo, especialmente porque muitos convertidos rompiam laços com famílias e comunidades, o que era mal recebido pelos não-cristãos. Além disso, suas profecias sobre catástrofes iminentes despertavam temor e desconfiança. A ruptura com os deuses pagãos não foi simples. Grande parte da população romana, nos primórdios do cristianismo, acreditava que os deuses tradicionais reagiriam com violência caso não fossem devidamente cultuados. Ninguém queria incorrer na ira de Júpiter, Marte ou Netuno. Assim, os cristãos começaram a ser responsabilizados por qualquer desgraça que ocorresse, como observou o apologista Tertuliano no final do século II. Pensam que os cristãos são a causa de cada desastre público, de cada afical que aflige a humanidade. Se o Tibre transborda e inunda as muralhas, se o Nilo não irriga os campos, se o céu não envia chuva, se há terremoto, fome ou peste, o grito imediato, os cristãos aos leões. A contribuição dos padres apostólicos foi fundamental para a compreensão do cristianismo primitivo. A separação definitiva entre o cristianismo e as antigas tradições judaicas ocorreu após a destruição do segundo templo de Jerusalém, no ano 70. Com a morte de Paulo em Roma, entre 58 e 67, o que se sabe sobre o cristianismo na segunda metade do século I e no século II vem, em grande parte, dos chamados padres apostólicos, cristãos que, segundo a tradição, tiveram contato direto com os apóstolos de Jesus. Seus escritos oferecem um retrato valioso da vida, das crenças e das práticas dos primeiros seguidores da fé. Entre os mais importantes está o Clemente de Roma, discípulo de Pedro e Paulo, Inácio de Antioquia, que teria sido aluno de João, e Policarpo de Esmirna, também ligado ao apóstolo João. Os primeiros apologistas surgiram como defensores da fé. Embora o termo apologia signifique, no dicionário, um discurso em defesa de alguém ou algo, a apologética cristã primitiva assumiu um papel crucial na resposta às críticas e perseguições. Esses pensadores não apenas refutavam acusações, mas também buscavam explicar os fundamentos da nova religião de maneira racional, dialogando com a filosofia grega e a cultura romana. Seus textos foram essenciais para consolidar a identidade cristã em meio a um mundo hostil e, ao mesmo tempo,
preparar o terreno para o desenvolvimento teológico que viria nos séculos seguintes. Por volta do ano 130, a apologética cristã emergiu como uma disciplina discursiva dedicada a defender o cristianismo dos ataques do paganismo e de outras tradições religiosas. Mais do que direcionados aos próprios cristãos, os escritos dos apologistas tinham como público-alvo as elites das religiões não-cristãs, apresentando argumentos racionais que expunham os princípios e as virtudes da nova fé. Entre os principais representantes desse movimento destacaram-se Justino Mártir, Aristides, Taciano e Teófilo de Antioquia. Enquanto esses primeiros apologistas desenvolviam seu trabalho de defesa intelectual do cristianismo entre os séculos I e II, começaram a surgir relatos de cristãos que enfrentaram o martírio por sua fé. Um dos primeiros nomes mencionados é o de Zacarias de Vienne, segundo o bispo lendário da cidade, supostamente executado pelos romanos no ano 16, embora sua existência histórica não seja comprovada. Outro exemplo é Antíoco de Sulcis, padroeiro da Sardenha, que, segundo a tradical, teria se tornado médico por altruísmo antes de ser martirizado em 127 pelo governo romano da ilha. Já Juliano de Mesa foi crucificado em 284, afirma-se que por ordem de seu próprio pai, um oficial romano, por se recusar a renunciar ao cristianismo. Nesse mesmo período, a escola de Alexandria despontava como um dos principais centros de desenvolvimento teológico. Fundada por Alexandre o Grande, a cidade já abrigava uma expressiva comunidade judaica helenizada e foi ali que se realizou a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta. Quando os cristãos chegaram a Alexandria, em meados do século, e encontraram um ambiente intelectual fértil, onde ideias bem fundamentadas podiam ser debatidas e difundidas. Foi nessa cidade que teve início o estudo sistemático da teologia e a escola catequítica de Alexandria tornou-se o primeiro grande centro teológico do cristianismo. Seu objetivo era formar as elites locais na fé cristã por meio de uma exposição racional e organizada, combinando filosofia grega com os ensinamentos das escrituras. O primeiro mestre conhecido foi Panteno, por volta do ano 180, cedido por Clemente de Alexandria. A partir do século III, com o crescimento das comunidades cristãs dentro e fora do Império Romano, especialmente na Síria e no norte da África, o latim começou a substituir o grego como principal língua de culto. A teologia aprofundou-se no estudo da natureza de Jesus como Cristo e Messias, culminando na formulação do dogma da Santíssima Trindade, que afirma ser Deus o único ser manifestado em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesse período, a liturgia ganhou maior complexidade, surgiram os primeiros hinos conhecidos, e os mosteiros começaram a ganhar relevância com figuras como Paulo de Tebas, considerado o primeiro eremita, e Antônio do Deserto. Em 257, durante a crise do século III, que mergulhou o Império Romano no caos, o imperador Valeriano decretou uma perseguição inédita aos cristãos. Diferentemente das anteriores, essa não tinha motivações puramente religiosas, mas financeiras. O edito visava confiscar os bens dos seguidores de Cristo, incluindo senadores, nobres e cavaleiros convertidos, a fim de aliviar o grave déficit do tesouro romano. O decreto também determinava a execução dos principais líderes da Igreja, resultando no martírio de papas como Estevão e Sisto II, além de figuras como São Lourenço, queimado vivo em uma grelha, e Cipriano de Cartago. Após a perseguição de Valeriano, os cristãos desfrutaram de cerca de 4 décadas de relativa paz, durante as quais muitos praticantes manifestaram sua fé publicamente e construíram centenas de igrejas. Esse período de tolerância chegou ao fim em 303, com a grande perseguição iniciada pelo imperador Diocleciano. Durante esse episódio, dezenas de líderes religiosos, futuros santos e figuras prominentes da igreja foram executados, e templos foram destruídos, uma das razões pelas quais restam tão poucas evidências arqueológicas dessa fase do cristianismo. A situação mudou radicalmente em 313, quando o imperador Constantino convertido ao cristianismo no ano anterior, promulgou o Edito de Milão. Esse decreto estabeleceu a liberdade religiosa em todo o Império Romano, pondo fim oficialmente às perseguições governamentais contra os cristãos. Naquele momento, estimava-se que havia cerca de 6 milhões de seguidores de Cristo, representando aproximadamente 12% da população imperial. O Edito de Milão inaugurou um período conhecido como Paz da Igreja, cujas consequências foram profundas. Os cristãos puderam se reunir livremente, a igreja expandiu-se rapidamente, e muitos recuperaram bens que lhes haviam sido confiscados. O marco definitivo do fim da era primitiva do cristianismo foi o Concílio de Nicéia, convocado por Constantino em 325. Esse sínodo
considerado o primeiro concílio ecumênico da Igreja Católica, reuniu bispos de todo o Império entre 20 de maio e 19 de junho daquele ano. Em Nicéia, foram promulgados 20 cânones que regulamentaram a organização eclesiástica, estabelecendo a divisão em regiões e dioceses, além de fixar uma data uniforme para a celebração da Páscoa Crista. 2 milênios após os eventos narrados nas Escrituras, os seguidores de Jesus de Nazaré continuam a formar o maior grupo religioso do mundo, com predominância na América Latina e na Espanha. Apesar do crescimento de outras religiões, como o hinduísmo e o islamismo, o cristianismo parece destinado a manter sua posição de liderança em número de fiéis por muito tempo ainda. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe suas reflexões nos comentários. Curta, salve e envie este material para familiares e amigos que também se interessam por história. Se novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Afinal, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.